você então se coloca na posição de filho e é assim que você vai se relacionar com o pai. Eu conheci o meu pai, eu vivi o meu pai foi casado com a minha mãe até o fim da sua vida, então eu entendi mais ou menos como me relacionar com o pai. Eu deixo de fora os defeitos que meu pai teve, como qualquer ser humano tem, e eu me relaciono com um pai perfeito na posição de sendo filho. Você entendeu isso mais ou menos? Agora, com Deus. Sabe, esse aspecto a respeito do Senhor é o que Ele é. Ele é Deus. E cara, eu não tenho outro Deus. Então a única forma de eu me relacionar com Deus é o adorando. Não é simplesmente sendo legal com Ele, não é simplesmente sendo maneiro, passando um bom tempo, não é simplesmente ouvindo os ensinamentos. Quando eu encontro Deus, a única coisa que eu posso fazer é o adorar. Então você concorda comigo que nessa hora a coisa mudou? Aquele mesmo Jesus com quem eles andavam, de quem eles ouviam os ensinamentos, com quem eles se relacionavam, agora eles estão dizendo verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Então todos o adoraram. Você percebe que a coisa mudou aqui? Então eu quero te chamar a tua atenção para os eventos que trouxeram esses discípulos até aqui. Não foi simplesmente Pedro andando sobre as águas. Porque o texto, a partir de onde a gente leu, as nossas Bíblias têm título hoje, antes de algum evento tem um título. Na minha Bíblia tem Jesus caminha sobre as águas. Enfim, a partir de onde a gente leu, começa assim, logo em seguida. Esse logo em seguida já dá uma instiga. Se você fosse começar um livro que começa assim, logo em seguida, você ia ficar com uma pulga atrás da orelha, tipo, logo em seguida do quê? Né? Sabe aquela série que você assistiu e ficou fissurado e de repente ela terminou? Você consegue se relacionar com isso? Você ficou deprimido alguns dias, só conseguia falar dela. E aí você, entendendo que não tem mais o que fazer, você começa a assistir ela de novo. E agora, sabendo do final, o começo faz muito mais sentido. Você fala, poxa, já estava entregue aqui no primeiro capítulo o que ia acontecer no final. E aí você vai assistindo de novo aquele negócio, mas ela acaba de novo. E aí você fica torcendo para que a continuação não seja para frente, mas para trás. Tipo, o que aconteceu antes de começar. Pois é, esse texto ele deixa essa pulguinha atrás da orelha, logo em seguida. E depois eu te encorajo a pegar a sua Bíblia e ler o que vem antes. Eu vou falar aqui por alto para a gente ganhar tempo. Foi um cenário de um grande avivamento. Amém? Foi quando Jesus pela primeira vez multiplicou pães e peixes. E eu quero te dizer que isso não foi nada comum. Esses discípulos estavam com Jesus no barco e Jesus chegou até um lugar isolado, porque ele queria ficar só. Amém? Jesus queria ficar só. Então eles se dirigiram para um lugar isolado. Mas as multidões, sabendo que Jesus estava indo para lá, começaram a vir de outras cidades. Então quando Jesus chega naquele lugar, que supostamente deveria estar isolado, não tem ninguém, tinham multidões prontas para o ouvir. Aqui eu quero dar uma paradinha e te falar do Jesus famoso. Irmãos, na cabeça desses discípulos deve ter, sabe, tipo assim, por exemplo, imagina que essa fosse a primeira conferência realizada nessa igreja. A primeira. Vamos fazer uma conferência, vamos chamar as pessoas, vamos anunciar a conferência, vamos anunciar quem vai estar. Só que a gente não sabe como vai ser porque nunca teve uma antes. Então a gente não sabe como vai ser essa conferência. E de repente, quando abrem as portas, a conferência está lotada. E você fala, uau, Jesus é famoso. Amém? As pessoas estão vindo por causa dele. Amém? O Descende lotou 2 estádios inteiros sem divulgar o nome de ninguém que ia cantar ou que ia pregar. É por causa do nome de Jesus. Amém? Jesus é famoso. Sabe, você tem a revelação do Jesus famoso, daquele Jesus que atrai multidões. Cara, grandes ajuntamentos enchem os olhos. Eu me lembro na época que eu era metido a punk, eu ia para os showzinhos, e às vezes tinha um show que eu não fui, e eu perguntava para meus amigos, e aí, foi no show ontem? Fui. E aí, como é que foi o show? A galera falava, pô, estava lotado. Você percebe que o ser humano, você pergunta, foi bom ou não foi? Aí o cara fala, está lotado, estava lotado. Porque gente gosta de ver gente, e gente enche os olhos. Amém? A revelação de que Jesus agora é famoso, de que ele atrai muita gente, é muito legal, te faz, poxa, estamos vivendo um cenário de um grande avivamento. Mas isso não te leva para um lugar de adoração.
Amém? Jesus olhou para aquelas multidões e a Bíblia diz que ele teve compaixão delas e curou os seus enfermos. Então milagres começaram a pipocar naquele lugar. Gente sendo curada de tudo quanto era tipo de enfermidade. Jesus olhou para uma multidão e curou os seus enfermos. Então você entende que não ficou doença nenhuma naquele lugar. Amém? Isso é fantástico. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, a primeira coisa que Ele fez em mim foi me curar de uma enfermidade que estava me matando. E eu posso te dizer, eu amei ser curado. Quem já foi curado aqui, levanta a mão. Quem já foi curado de alguma coisa, uma dor de cabeça, uma febre, câncer, qualquer coisa. Meu irmão, ser curado é algo que te endoida. Porque você nem sabe direito o que aconteceu em você. Você só sabe que você era de um jeito e agora você está de outro. É que nem aquele cego na Bíblia. Foi curado, cego de nascença, os caras vão interrogar ele. Mas quem foi que te curou? Não sei. Como é que ele fez? Não sei, ele mandou eu ver, eu vi. Mas explica aí. Olha, o negócio é o seguinte, eu era cego e agora eu vejo. Pronto, e aí? Explica você. Você está entendendo que os melhores argumentos podem vir de alguém que não ama Deus, mas a experiência quem tem. Quem tem, não tem o que fazer contra uma experiência. Ser curado é maravilhoso, mas deixa eu te falar, essas curas não levaram eles para um lugar de adoração. Porque muitas vezes o ser humano pode se distrair com a cura. Tipo, poxa, eu estou triste porque eu estou enfermo, então eu não posso mais fazer aquele monte de coisa sem vergonha que eu fazia. Aí vem Jesus e cura, e o cara fala, pronto, agora eu estou sadio para fazer aquele monte de coisa sem vergonha que eu fazia. Muita gente se distrai com a cura, muita gente se distrai com a bênção. Jesus mesmo curou 10 leprosos uma vez e só um voltou para agradecer. Então assim, ser abençoado não significa que você vai entrar num lugar de adoração, porque muita gente se distrai com a bênção. Você está entendendo? Jesus curou os seus enfermos, então os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram, Senhor, despede as multidões para que eles voltem para suas cidades, para que eles tenham o que comer. Aí Jesus diz, não, vocês vão dar para eles o que comer. Eles falaram, Senhor, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou, traze para mim. Jesus pegou aqueles pães e peixes na mão, olhou para os céus. Então ele abençoou o alimento, começou a compartilhar, e os discípulos então começaram a compartilhar aquilo que receberam das mãos do Senhor. Então, cara, agora o milagre ele estourou para outro lado, porque agora Jesus está tocando nos recursos. Amém? Esse Jesus que cura enfermidades também está tocando recursos. E eu não vou me demorar muito debatendo sobre isso. Eu amo ver milagre na área financeira, eu amo ver milagre acontecendo. Cara, eu poderia escrever um livro só com os testemunhos que eu tenho na minha vida de Deus intervindo na minha provisão. Deus nunca me deixou na roubada, Ele me chamou para o reino dEle. O reino dEle, se você buscar em primeiro lugar, tudo que você precisa vai te acompanhar, vai te seguir, amém? Você está entendendo isso? Mas o princípio é o mesmo, muita gente pode se distrair com a bênção que recebeu. Deus, às vezes o cara pede um carro para Deus, Deus dá um carro para ele, e o cara se acaba todinho por causa de um carro que recebeu. Não tinha maturidade para receber. Você entende que, ainda que Jesus opere na tua vida financeira, provenha recursos para você, isso não te leva para um lugar de adoração? Só que esse milagre agora, que está saciando todo mundo, milhares de pessoas comeram, foram satisfeitos, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes. Não aconteceu com Jesus colocando o pão e peixe na mão de cada um. Jesus partiu os alimentos e entregou na mão dos discípulos. Então, os discípulos agora estão vendo um milagre sair das suas próprias mãos. E cara, eu acho que isso mexe com a cabeça de qualquer um. Você pela primeira vez está experimentando algo que só Jesus pode fazer. É Ele compartilhando a unção contigo. É Ele transferindo algo para você e você aprendendo que por pura obediência tem um milagre acontecendo na tua vida. Simplesmente você fazer o que Jesus fez. Olhou para cima, partiu o alimento. Você então faz a mesma coisa. Parte o alimento. Imagina a loucura na cabeça daqueles caras. Cortar o mesmo pedaço de peixe. Milhares de vezes. E entregar na mão de alguém e aquele peixe simplesmente não acaba. E aquele pão não acaba. E são milhares de pessoas sendo satisfeitas. Amém? Com aqueles alimentos ao ponto de sobrar. Todo mundo comeu o suficiente e sobrou. Ou seja, Jesus compartilhou da unção dele contigo. Cara, isso também não te leva para um lugar de adoração.
Porque eu já vi muita gente se perder no poder que recebeu da parte de Deus. Inúmeros. Não precisamos entrar em detalhes, mas Jesus mesmo disse: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos. Ou seja, gente que operou no poder. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Quer dizer que tem gente que pode operar no poder e continuar na iniquidade? Jesus disse que muitos serão assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, meu irmão, ainda que o poder de Deus opere através da tua vida, isso não é suficiente para te levar para um lugar de adoração.